Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui. No vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como podemos representar o número 2021 utilizando o sistema de numeração egípcio? E para responder esta pergunta, eu vou explicar o significado de cada um destes símbolos e qual número cada um deles representa utilizando o sistema de numeração egípcio, para que depois tenhamos condições de escrever o número 2021 utilizando esse sistema de numeração. Mas antes de irmos para a explicação, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades que são postadas aqui diariamente. Então vamos compreender como funciona o sistema de numeração egípcio. Para começar a compreender o sistema de numeração egípcio, eu vou explicar o significado de cada um dos símbolos e qual número que esse símbolo representa. Então, começando por este símbolo que representa um traço vertical, ele representa o número 1. O sistema de numeração egípcio utiliza símbolos que representam agrupamentos de 10. Então, se eu quiser escrever o número 1, eu posso utilizar apenas este símbolo. Se eu quiser representar o número 2, eu utilizaria 2 vezes esse símbolo. Isso se repete até a situação em que eu tenho o número 9, na qual eu representaria o número 9 utilizando 9 vezes este símbolo, que é o traço vertical. Mas para representar o número 10, eu já vou utilizar um outro símbolo, que é este símbolo aqui, que ele representa um osso de calcanhar. Ou seja, se eu quiser escrever o número 10, eu vou utilizar este símbolo. Se eu quiser escrever, por exemplo, o número 11, eu vou utilizar este símbolo que representa o 10, mais o símbolo que representa o número 1. Ou seja, eu teria que utilizar estes dois símbolos. Em um agrupamento no qual nós temos 10 vezes este símbolo que representa o número 10, ou seja, quando eu tiver 10 vezes o número 10, o que representa o número 100, eu vou utilizar este símbolo para representar o número 100, uma vez que novamente eu tenho um agrupamento de 10 vezes esse símbolo aqui. E este símbolo aqui é representado por um laço. E um agrupamento de 10 vezes 100, ou seja, de 1000, é representado por este símbolo aqui, que representa uma flor de lótus. E quando eu tenho 10 vezes 1000, ou seja, eu tenho 10.000, eu vou utilizar este símbolo aqui, que representa um dedo dobrado. E na sequência, quando eu tenho um agrupamento de 10.000 vezes 10, ou seja, de 100.000, eu vou utilizar este símbolo aqui, que representa um girino. No entanto, alguns autores apresentam também o pássaro como um representante do número 100.000, mas para o nosso estudo eu vou utilizar este símbolo aqui do girino. E quando eu tenho um agrupamento de 10 vezes 100.000, ou seja, quando eu tenho 1 milhão, o símbolo utilizado para representar 1 milhão é este do homem ajoelhado. E dessa maneira nós temos um conjunto de símbolos que representam agrupamentos de 10, e estes símbolos são utilizados para escrever os números por meio do sistema de numeração egípcio. E a nossa intenção nesse vídeo era escrever o número 2021 utilizando esses símbolos. Então, para escrever 2021, nós vamos considerar agrupamentos de 10. E 2000 representa 2 vezes 1000, ou seja, eu posso considerar 2 vezes este símbolo que representa o número 1000, ou seja, eu teria 2 vezes uma flor de lótus, que vai representar 1000 somado com 1000, que é igual a 2000. E na sequência, aqui na casa das centenas, eu tenho 0, portanto, eu não vou utilizar nenhum símbolo que é representado pelo laço. E na sequência, nós temos 20, e 20 representa 2 vezes 10, portanto, eu posso utilizar 2 vezes este símbolo que representa o osso de calcanhar. Assim, eu terei mais 2 vezes 10, ou seja, 20. E até agora eu tenho 2020. No entanto, a minha intenção é escrever 2021. E para escrever o 1 no sistema de numeração egípcio, eu vou considerar a casa das unidades. Ou seja, o símbolo que representa o número 1 é o traço vertical. Então basta eu acrescentar uma vez esse traço vertical aqui. E é desta forma que eu posso representar o número 2021. E como para representar este número utilizando o sistema de numeração egípcio, eu adicionei esses símbolos, ou seja, eu apenas somei os números que representam cada um destes símbolos, o que quer dizer 1000 mais 1000 mais 10 mais 10 mais 1, eu posso concluir que o sistema de numeração egípcio é um sistema de numeração aditivo, pelo qual nós representamos os números adicionando as quantidades que cada um dos seus símbolos representa. E agora nós vamos representar o número 2021 utilizando esses mesmos símbolos, mas de uma maneira diferente, o que vai permitir que a gente compreenda uma outra característica do sistema de numeração egípcio. Então vamos representar 2021 de uma outra forma. Bom, nós já representamos 2021 desta maneira, e agora eu posso pensar assim, bom, eu representei 2021 começando a utilizar os símbolos a partir aqui do 2000, então eu considerei 2 vezes o símbolo que representa 1000, 2 vezes o símbolo que representa 10, mais uma vez o símbolo que representa o número 1. E agora eu vou começar aqui da casa das unidades, então vamos considerar o número 1 e analisar aqui, bom, para representar o número 1, eu tenho o símbolo que é o traço vertical, portanto, basta utilizar uma vez este símbolo para representar o número 1. Na sequência, eu quero representar 20, e para representar
representar 20, eu vou utilizar duas vezes este símbolo que representa o número 10, ou seja, duas vezes aqui o osso de calcanhar. Assim eu tenho 1 mais 10 mais 10, que é igual a 21. No entanto, eu quero escrever o número 2021, então falta 2000. E para representar 2000, eu vou utilizar duas vezes o símbolo que representa o número 1000, ou seja, a flor de lótus. Então eu acrescentando aqui duas flores de lótus, eu terei 21 mais 1000 mais 1000, ou seja, 2021. E esta também é uma possível representação do número 2021. Mas por que eu apresentei duas representações? Bom, eu apresentei essas duas representações para mostrar que no sistema de numeração egípcio nós temos uma característica muito importante, que é a característica desse sistema ser não posicional. Mas o que quer dizer não posicional? Quando nós falamos que um sistema de numeração ele é não posicional, estamos querendo dizer que, independente da ordem a qual nós utilizamos os símbolos para representar os seus números, essa ordem não vai modificar os números, porque como vocês podem perceber, na primeira representação de 2021, nós começamos representando pela flor de lótus, que representa cada uma delas o número 1000. E na segunda representação, nós começamos pelas unidades, na qual nós temos o traço vertical que representa o número 1. Nós vamos considerar esses três números que estão escritos no sistema de numeração egípcio e nós vamos responder a seguinte pergunta: que números são esses utilizando o sistema de numeração decimal? Mas antes de responder a esta pergunta, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades que são postadas diariamente. Então vamos agora desvendar que números são esses utilizando o sistema de numeração decimal. Para responder a esta pergunta, eu trouxe aqui um quadro no qual eu tenho a quantidade representada por cada um dos símbolos que são utilizados no sistema de numeração egípcio. E lembrando que nós precisamos determinar que números são estes utilizando o sistema de numeração decimal. Então, começando por este número que nós temos aqui na esquerda, nós podemos observar que existe 3 vezes este mesmo símbolo, e este símbolo representa 1 milhão. Portanto, se eu tenho 3 vezes 1 milhão, aqui eu vou ter 3 milhões. E na sequência eu tenho uma flor de lótus, e a flor de lótus representa o número 1000. Portanto, eu tenho 3 milhões somado com 1000. E agora aparece aqui um osso de calcanhar, e o osso de calcanhar representa o número 10. Portanto, eu vou somar 10 aqui. E por fim, eu tenho dois traços verticais, sendo que cada traço vertical representa o número 1. Portanto, como eu tenho 2, eu vou somar 2 aqui. E o número que eu tenho é resultado desta soma. 3 milhões mais 1000 mais 10 mais 2. Ou seja, 3 milhões e 1012. E dessa maneira nós conseguimos escrever o primeiro dos números. E agora nós vamos para o segundo número. Aqui neste segundo número, vocês podem observar que nós temos duas vezes este símbolo que representa o laço, que equivale a 100 cada um. Portanto, nós já temos 200. E também temos aqui um osso de calcanhar, que representa 10. Logo, 200 mais 10. E por fim eu tenho este outro símbolo que representa 10.000, portanto eu vou somar 10.000 aqui. Então nós temos 200 mais 10 mais 10.000, o que representa 10.210. E assim nós identificamos o segundo número. E agora nós vamos para o terceiro número. Neste terceiro número nós temos aqui o primeiro símbolo, que é o girino. O girino representa 100.000, portanto nós temos 100.000 e na sequência nós temos o símbolo que representa o laço, que equivale a 100. Então nós temos 100.000 mais 100 mais duas vezes o osso de calcanhar, de forma que cada osso de calcanhar representa 10, ou seja, nós temos mais 20, e tudo isso somado com 3 traços verticais, de forma que cada traço vertical representa o número 1, portanto nós temos mais 3. Sendo assim, nós temos 100.000 mais 100 mais 20 mais 3, ou seja, 100.123. E dessa forma nós determinamos o terceiro número. Você conseguiu identificar com facilidade esses 3 números utilizando o sistema de numeração decimal? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito do sistema de numeração egípcio.